Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de História e nessa aula de hoje a gente vai ver sobre a Reforma Católica. Essa aula aqui está conectada diretamente com a aula de Reforma Protestante, porque você já viu comigo que nasceram três novas religiões no movimento de ruptura com a Igreja. E aí a aula de hoje vai te explicar o que a Igreja fez em reação a tudo isso. Ao fundo, a gente tem a imagem do Concílio de Trento, essa reunião da Igreja feita para decidir quais seriam os rumos da Igreja Católica em relação a toda essa ruptura, a todo esse borbulhamento social e religioso que aconteceu no século XVI. Muito bem, vamos começar. Bom, já começamos com uma pergunta, que é a pergunta que vai nortear essa aula de hoje. Em relação à ruptura resultante do luteranismo, calvinismo e anglicanismo, qual foi a reação da igreja? Ou seja, a partir do movimento do Lutero, a partir do movimento do Calvino e a partir do movimento do Henrique VIII, o que a igreja fez? A aula de hoje vai te explicar que a igreja fez uma reforma católica, uma reforma dentro da própria instituição. O que você tem que entender é o seguinte, a igreja ela já vinha percebendo algumas coisas que ela tinha que mudar. A igreja já percebia que essas rupturas que aconteceram eram reflexos de várias atitudes que as pessoas da igreja estavam tomando. Então, a igreja já tinha essa noção que ela precisava mudar. Só que o movimento do Lutero, o movimento do Calvino e o movimento do Henrique VIII fez esse processo de reforma acelerar. Ou seja, as religiões já existem, a ruptura já foi feita, mas agora eu, igreja, preciso pensar em duas coisas. Primeiro, conter o avanço do protestantismo e segundo, expandir a minha religião cristã católica para novos fiéis. E aí, nessa parte, nessa apresentação, diz assim: a reforma protestante provocou uma cisão, ou seja, uma ruptura definitiva na cristandade ocidental, que se dividiu em cristãos católicos e cristãos protestantes. Com isso, a intolerância e as perseguições estenderam-se até o século XVII. Pessoal, nessa época você tinha que ser da religião que o seu rei era. Ou seja, se eu estivesse em Portugal e o rei fosse católico, eu deveria ser católico. Se eu fosse inglês e estivesse lá na Inglaterra, lá no terreno do Henrique VIII, e ele era anglicano, eu, inglês, teria que ser anglicano. E aí você já pode imaginar o seguinte: o poder político dos reis vão entrar em conflito, porque eu, rei anglicano, quero que o povo seja anglicano. Eu, rei católico, quero que o povo seja católico. E as perseguições vão começar a ter uma ocorrência muito grande. Por quê? Porque, veja bem, para uma religião olhando a outra, eu vou perder fiel. Então eu não quero isso. Eu, católico, não quero que você vire protestante luterano. Eu quero que você continue sendo católico. Então, nessa preocupação de perca de fiéis, as perseguições vão começar a se intensificar. E aí, claro, é conflito, né, resultando em mortes de protestantes contra católicos e católicos contra protestantes. Também, né, nessa parte aí dessa apresentação, diz assim: a Igreja Católica reagiu às críticas dos reformadores e criou um movimento chamado Contra-Reforma, ou também chamado de Reforma Católica. O pontapé inicial é 1545, quando começa o Concílio de Trento. Prof, nossa, mas demorou um pouco, né? Porque o Lutero, o movimento dele é de 1517. Pois é, a igreja ela tem essa característica de os processos que acontecem, as mudanças que acontecem, ocorrem lentamente. É preciso de um tempo para fazer uma análise, por exemplo, do que vai mudar. Então a igreja ela se reúne e aí se faz a pergunta, né? Tá, o que a gente faz? Por isso que eu coloquei ali 1545, Concílio de Trento. Concílio é uma reunião do alto clero, ou seja, papa, perdão, e os arcebispos vão se reunir numa cidade italiana chamada de Trento, e eles vão começar então esse movimento de contra-reforma, reforma católica. Bom, a igreja então precisa decidir o que ela vai mudar e o que ela não vai mudar. Portanto, o Papa Paulo III, que é esse que está acima do mapa, ele reúne o alto clero na cidade de Trento, que nesse mapa está na parte laranja, ou seja, lá no norte da Itália. Eles fazem uma grande reunião, eles fazem um grande concílio, que é considerado um dos concílios mais importantes da igreja, que é o concílio de Trento. Vão durar 18 anos essas reuniões. É claro que não com algumas pausas, né? Mas em 18 anos eles vão decidir então o que eles vão fazer com a igreja, o que continua, o que muda. Nessa primeira parte a gente tem as coisas que a igreja decidiu continuar, ou seja, ela reafirmou. Primeiro, salvação pela fé e pelas boas obras. O Lutero falava que era só pela fé, então a igreja continua com a ideia que pelas boas obras você também se salva. Segundo,
presença de Cristo na hóstia, na Eucaristia. Para o Lutero, isso era metafórico. Para a igreja aqui católica, não, continua sendo a transformação do corpo, perdão, da hóstia, né, do pão em corpo de Cristo e do vinho em sangue de Cristo. Terceiro, autoridade do Papa e hierarquia eclesiástica. Ou seja, o Papa é o principal representante da igreja, ele vai continuar sendo assim. E vai ter hierarquia, ou seja, nós temos acima de todo mundo o Papa, logo abaixo os bispos e os padres e monges. Então, nós temos uma hierarquia, uma relação de poder. No Lutero, isso não tinha mais. Próximo, a igreja continua com o celibato do clero, ou seja, padre, bispo, papa, freira não pode casar, não pode se relacionar. Na religião luterana, isso foi alterado. Na religião católica, isso continua e é assim até hoje. Continua também na Igreja Católica os 7 sacramentos, as bênçãos de Deus sobre os seres humanos. Por exemplo, o batismo, a unção dos enfermos, o matrimônio e por aí vai. E por último, a missa e a Bíblia em latim. Nós não vamos colocar nos idiomas locais. A missa continuará no idioma latino. Beleza? Essa aqui é a parte principal da nossa aula. O que mudou no Concílio de Trento? O que a igreja decidiu alterar na sua doutrina? Então tem duas imagens aí com um X vermelho. É o que a igreja proibiu. A primeira imagem é que a igreja proibiu a venda de indulgências. Aquilo que o Lutero tinha criticado, agora não pode mais. A igreja altera a política dela e não pode mais vender indulgências, aquele perdão mediante pagamento. O que a igreja proíbe também, é a segunda imagem que está com um X, é a venda de cargos eclesiásticos. Nessa época, para você ser um papa, um bispo, bastava você comprar esse cargo, pagar um valor alto, claro, mas você tinha acesso a esses cargos. A igreja proíbe a venda de cargos eclesiásticos. Do lado direito dessa imagem tem um documento, está escrito Index ou Index Librorum Prohibitorum. Era o conhecido índice de livros proibidos. A igreja ela faz um documento listando os livros que, para o católico, era proibido ler, que na visão da igreja seriam livros que batiam de frente com a igreja ou que feriam a doutrina da igreja, os dogmas e as crenças. Então, é um índice de livros que você, católico, não poderia ler. Do lado direito dessa imagem, nós temos uma cruz um pouco diferente. Isso significa, simboliza a criação de uma ordem religiosa chamada de Companhia de Jesus, os jesuítas, aquele pessoal que vem, por exemplo, para a América catequizar os indígenas. Então a igreja, nesse momento, faz a criação de várias ordens religiosas para que espalhem a palavra de Deus, para que espalhem o cristianismo ao redor dos vários continentes que nós temos presentes. Embaixo, na esquerda, nós temos várias pessoas com a mãozinha junta, significa a criação de seminários. A igreja decide criar um espaço para formar padres. Já que agora não pode mais comprar o cargo, eu preciso formar esses padres, eu preciso preparar esses padres para que eles entrem no clero de uma forma melhor. Só para você ter uma ideia, hoje, por exemplo, para você se tornar um padre, você tem que ficar pelo menos 8 anos no seminário. Você estuda teologia, você estuda filosofia, você faz um ano de estágio para ver se realmente você quer ser padre mesmo, para aí você ser ordenado um padre da igreja. Então perceba, hoje a preparação de um padre é muito grande. Na época, a igreja então criou essa forma de preparar esses padres. Do ladinho direito, nessa imagem preto e branco, você tem 3 pessoas do lado esquerdo e uma pessoa de pé do lado direito. Isso simboliza a reorganização do Tribunal da Inquisição. O Tribunal da Inquisição, ou do Santo Ofício da Inquisição, existia desde o século XIII, e aí a igreja reorganiza ele, reativa esse tribunal. Prof, o que é o Tribunal da Inquisição? É como se fosse a justiça da igreja para perseguir, para julgar, para investigar casos de heresia. Então, por exemplo, lá em Portugal, que era um país essencialmente católico, tem alguém lá trazendo ideias protestantes. A igreja ia investigar, ela ia fazer uma série de pesquisas e perguntas sobre a pessoa que você acabou de me falar, e aí a igreja decidiria se ela ia excomungar a pessoa, se ela ia fazer alguma punição nesse sentido. Então, o Tribunal da Inquisição, que perseguia os hereges, ele vai ser reorganizado. E por fim, tem um livro de capa amarela, está escrito Catecismo da Igreja Católica. Esse livro, a igreja cria, né, as bases da doutrina da igreja, a igreja cria nesse momento, no Concílio de Trento. O que é o catecismo?
é um resumo da doutrina. Resumo entre aspas, porque né, o livro é bem grande, mas é um resumo da doutrina, ou seja, o que a igreja quer do fiel. E aí você tem, por exemplo, a invenção da catequese, né, a catequização pelos jesuítas através do livro do catecismo. Então você tem a Bíblia, que é o livro sagrado, e você tem o catecismo, que é o livro da doutrina da igreja. Então veja, a igreja no Concílio de Trento cria todas essas mudanças. E aí, para a gente finalizar, então, resumindo, né, o que você viu nessa aula comigo hoje, está escrito aí, ó, a intolerância e as perseguições cresceram através dessas rupturas, aí a igreja organizou o concílio, e aí o que ela fez? Em verde, ela reafirmou algumas coisas, dogmas, presença de Cristo na hóstia, o Papa não falha, a hierarquia do clero, o celibato do clero, a devoção dos santos, continua tudo isso dentro da igreja. Só que em vermelho ela proíbe algumas coisas, por exemplo, a venda de indulgências e os cargos eclesiásticos. E ela cria novas coisas. Está escrito aí, ó, seminário, catecismo, companhia de Jesus. Eu coloquei AAA, simboliza os três continentes, América, Ásia e África. A igreja ela vai pegar a companhia de Jesus, os jesuítas, e vai mandar eles numa missão religiosa de catequizar. Eles eram chamados de soldados de Cristo. Eles iam catequizar novas populações em novos continentes. Não é à toa que nesse momento, por exemplo, a América está sendo colonizada. Então os jesuítas vão vir nesse momento para catequizar os indígenas, por exemplo. E cria por fim o Index, o Índice de Livros Proibidos. E aí, em roxo, ela reorganiza o quê? O Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, que era para investigar, punir, por exemplo, os hereges que a igreja condenava por heresia, por atos que teriam cometido contra a igreja. E aí, uma curiosidade, pessoal, quando os jesuítas eles vão para o Japão, por exemplo, eles vão para a Ásia, eles precisam adaptar a realidade local. E aí o que você vê, você olha e fala, ah, o que nós temos uma imagem, então, é um templo budista. Não é, é uma igreja católica. Então, essa figura central que você está vendo aí, uma arquitetura oriental que você percebe e acha que é um templo, ele é uma igreja, tá bom? Pessoal, é isso. Então, eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Obrigado pela atenção e diga tchau.